Bom, pessoal, agora a gente vai tentar, então, corrigir, explicar a atividade que foi no dia 23 de abril, que vocês fizeram, tá? Pode ter variação de data, mas eu espero que vocês consigam identificar a atividade pelo que vocês têm lá no caderno de vocês, tá? A atividade dizia assim, então, para cada caso, usar o valor indicado para o quadrado mais o círculo, tá? É quase um círculo. O exercício, então, a letra A, né? Ela dava assim, o quadrado é igual a menos 7 e o círculo é igual a mais 6. O que vocês fariam aqui? Utilizariam o valor menos 7 para o quadrado e o valor mais 6 para o círculo. O que eu coloquei ali? O cálculo, então, menos 7 mais 6, e fiz o cálculo, então, lembrando que se eu devo 7 e eu tenho 6 para pagar essa dívida, eu permaneço, então, com uma dívida de 1, né? Que é menos 1, tá? Então, cada uma das atividades nós vamos seguir com essa referência. A gente vai sempre somar o quadrado com o círculo, tá? Na verdade, isso é uma elipse, tá meio torto ali, mas era para ser um círculo. Então, próximo. A letra B. Ali eu já coloquei direto. O quadrado valia 6, o círculo valia 2, e aí, então, fazendo a soma, 6 positivo mais 2 positivo, e nós temos um cálculo simples que vocês já conheciam. 6 mais 2 dá 8, né? Aqui, então, na letra C, temos menos 8 para o quadrado e menos 4 para o círculo. Então, menos 8 mais menos 4 é igual a menos 12. E os demais aqui, tudo seguindo essa mesma referência. Uma dica aqui do ladinho, gente. Quem já entendeu a ideia de como fazer o cálculo, pode fazer o cálculo de cabeça, a não ser que eu peça o cálculo representado, tá? Mas não tem por que representar. Mas quem ainda não tem muito bem a compreensão com relação a negativos e positivos, pode também usar a representação na reta, né? Olha ali na atividade A. Essa reta abaixo que eu fiz aqui, ela representa o número menos 7, que nós vamos acrescentar 6 unidades. Sempre que eu falo em somar, né, eu estou acrescentando 6 unidades à direita. Soma sempre para a direita, tá? A não ser que este número fosse um número negativo, mas adiante eu vou mostrar daí, tá? Então, menos 7 acrescentando 6 unidades, e aí então eu vou fazer o quê? Eu vou contar aqui, ó, uma unidade, 2, 3, 4, 5, 6. Aonde eu cheguei? Atingi então o menos 1, que é exatamente a resposta que nós tínhamos aqui na atividade, menos 7 mais 6 igual a menos 1, tá? Eu gostaria que vocês fizessem a conferência das atividades de vocês no caderno também, até porque a atividade avaliativa tem a ver com esse conteúdo, para que vocês tenham maior segurança na hora de entregar o trabalho, né, a atividade que foi sugerida. A próxima atividade aqui pedia para completar o quadro. Observe aqui comigo, ó. Na primeira linha, a gente tem menos 4, mais 6, 0 e menos 2. O que é isso? São referências para a letra A, tá? Eu estou dizendo que A pode valer menos 4, mais 6, 0 e menos 2. Na letra B, a letra B pode valer mais 3, menos 7, mais 1 e menos 5.
tá? O que eu quero que façam aqui nessa linha, então, abaixo? Aqui pede para calcular A mais B. Então, nessa coluna aqui, vocês vão fazer A, que é o menos 4, mais 3, que é o nosso B, tá? E aqui eu vou colocar a resposta que eu estou pedindo. Vamos fazer menos 4 mais 3 e teremos então a resposta. O mesmo vai acontecer aqui. A mais B mais 6 mais menos 7 e o resultado vamos colocar aqui. E assim sucessivamente, tá? Sempre que eu for trabalhar A mais B, eu uso o A e o B da mesma coluna. A, B da mesma coluna é a resposta. A, B da mesma coluna e resposta. Isso vale para todos, tá? Para todas as linhas. O A mais B, o B mais A, o oposto de A mais o oposto de B. É tudo a referência ao que está nessa mesma coluna para aqui, para essa coluna. O que está nessa coluna para essa coluna. E assim por diante, tá? E aí, então, aqui tem uma instruçãozinha, na terceira linha, pede para calcular A mais B para cada A e B dado, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Então, aqui no exemplo, se A é igual a menos 4 e B é igual a mais 3, conforme está na primeira coluna, temos que A mais B é menos 4 mais 3, que fica, então, menos 1 a resposta, tá? Seguindo essa mesma ideia, eu preenchi, então, toda a tabela aqui, e eu gostaria que vocês conferissem no caderno se confere com o que vocês fizeram ali, tá? De momento, nessa atividade, não tem necessidade de mostrar o cálculo. Se vocês se sentirem mais à vontade para calcular, para identificar usando a reta, conforme foi dado o exemplo na outra atividade, bem tranquilo. Agora aqui, gente, tinha uma pergunta. Os resultados obtidos em A mais B e B mais A são iguais? E se são, qual é a propriedade que justifica isso? Ou se sim ou se não, né? Qual é a propriedade? E aí, então, vocês vão olhar lá nas propriedades que nós tivemos na outra aula, qual é a propriedade que nos mostra que por que essas respostas, ó, pode ver que A mais B é menos 1, 1 e menos 7, e o B mais A deu exatamente as mesmas respostas, né? E aí vocês buscando lá nas informações que vocês têm lá, então vocês terão como resposta que a propriedade cumulativa, ela justifica as respostas serem iguais, né? Que A mais B ou B mais A são a mesma coisa. É isso que a propriedade cumulativa representa, tá? E a última questão aqui era para explicar os resultados obtidos nas duas últimas linhas do quadro, se eles são iguais, né? Por que eles são iguais? E aí, como é uma resposta pessoal, cada um tem a sua resposta. Se vocês quiserem tirar dúvida, vocês podem me colocar lá no chat, Depois eu vou botar esse vídeo lá na nossa turma, no Classroom, e vocês podem questionar, me mostrar a resposta de vocês, daí se for o caso, e a gente pode discutir ali, tá? Próxima atividade, então, que é a número 7. Considere um número inteiro adicionado ao seu sucessor, obtém-se um resultado cujo módulo é 13. Qual é esse número inteiro? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é lembrar o que é adicionado. É quando a gente soma, né? Adicionar, somar. Sucessor, o que é? Sucessor é o que vem depois, tá? 2 é o sucessor de 1, por exemplo. 3 é o sucessor de 2 e assim por diante, tá? E por fim o módulo, que a gente já viu essa atividade, esse conteúdo, mas vamos revisar aqui, né? Então, o módulo é a distância de um número ao zero na reta, tanto para o lado esquerdo, negativo, quanto para o lado direito, os positivos. Menos 13 e 13 possuem o mesmo módulo, que é 13, que é a distância do número até o zero, né?
Então, aqui, eu questiono, né, quem conseguiu chegar a alguma resposta. Essa ideia aqui é para vocês testarem a cuca mesmo, né? E as duas opções de resposta que vocês poderiam me dar, as únicas duas respostas possíveis, é o 6 ou o menos 7, tá? E aí, para vocês terem certeza de que isso confere, se vocês quiserem, né, apliquem as regras. Adiciona o sucessor. Quem vem depois do 6 é o 7, né? Se eu somar 6 com 7, quanto que dá? Vai dar o 13, que tem módulo 13. E se eu somar, quem é o sucessor de menos 7, né? Lembrando que o sucessor e antecessor dos números negativos são um pouquinho na reta, eles ficam posicionados de forma diferente, né? Mas tanto que o menos 7 terá o sucessor menos 6 e não o menos 8, né? Vocês precisam entender essa questão da localização na reta. Mas a gente pode revisar isso também mais adiante, tá? Aqui eu quero só corrigir as atividades e dentro disso, havendo ainda alguma dúvida, eu quero que vocês me questionem. E aqui, então, o desafio, né, de aplicar o que o problema sugere com essas respostas e chegar ao que a confirmação de que isso está correto, né? Atividade 8, então, pede para interpretar, representar uma sentença matemática. O que é uma sentença matemática? É um cálculo, né? E resolver. A primeira questão pede, na segunda-feira, o saldo bancário de Paula era negativo, em R$ 167. Então, o saldo da Paula era menos 167, né? Ele era negativo, era menos. Na terça-feira, ela recebeu um depósito de R$ 570, o que leva 570 positivo. Como é que eu vou fazer para chegar ao saldo bancário da Paula? Eu preciso fazer menos 167 mais 570. E aí, eu tenho aqui, então, o cálculo menos 167 mais 570, tá? E o novo saldo bancário é 403. Quando a gente trabalha com números negativos e positivos, a gente tem uns truquezinhos que dá para utilizar, tá? Que facilita bastante. Mais adiante eu vou colocar para vocês os resuminhos disso, tá? O que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz, a gente observa quem é o maior número. É o 167 ou 570, tá? Ó, 570 é maior. Então, o que eu vou fazer? O 570 é maior e ele é positivo. São sinais diferentes, então eu vou subtrair de 570 o 167, tá? E aí eu vou chegar ao resultado 403. O sinal desse 403 vai sempre respeitar o sinal do maior número, tá? Então, por regra, a gente subtrai do maior o menor número e mantém o sinal do maior número, tá? Isso é uma regrinha que a gente pode adotar para calcular números negativos e positivos. Próximo problema, então, é na cidade de Urupema, em Santa Catarina. A temperatura 0 hora do dia 3 de maio de 2017 era 10 graus, né? Às 8 horas, a temperatura subiu para 1 grau. E às 13 horas, subiu mais 7 graus. Qual foi a temperatura às 13 horas desse dia? Observem aqui comigo, ó. Eu coloquei aqui, então, a 0 hora é 10. Às 8 horas, subiu. Subiu significa o quê? Que aumentou, né? Mais 1. E depois, às 13 horas, subiu de novo, mais 7 graus, tá? E seguindo o cálculo, então, 10 graus mais 1 grau mais 7 graus,
a gente só vai somar, né, 10 mais 1 mais 7. E ficamos, então, com 18 graus às 13 horas desse dia, tá? Então, aqui a gente encerra essas primeiras atividades, tá? Na próxima explicação, eu vou colocar aqueles resuminhos que eu falei para vocês, tá? Esse aqui ficou um pouquinho mais simples, mas se houver ainda alguma dúvida, eu vou postar tudo isso lá no nossa turma online, né? E havendo alguma dúvida, por favor, vocês entrem em contato comigo para a gente tirar, tá? E por favor, não postem atividades avaliativas antes de tirar todas as dúvidas, certo, pessoal? Um abraço então e até logo.